Fala galera que curte NHL, eu sou o Ricardo Pilat e hoje traremos mais um vídeo de hóquei no gelo aqui e também mais um vídeo daquela série dos 10 maiores jogadores de cada liga nos 10 anos de história do The Playoffs. Afinal, acabamos de completar esse aniversário de 10 anos e dessa forma a gente consegue lembrar um pouquinho da nossa história também. Então vem com a gente depois da vinheta que eu trago mais uma lista aqui para vocês. Antes de começar, já deixou o like? Senta o dedo aqui no like, aqui embaixo, é muito importante pra gente, faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante pra mais gente e pra mais pessoas que gostam de hóquei, né? E aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos aqui do canal do The Playoffs e deixa aí nos comentários, né? Qual seria a sua lista dos 10 maiores jogadores da NHL nos últimos anos, quem faltou aqui, se você mudaria alguma coisa na nossa lista e também que outros vídeos você gostaria de assistir sobre NHL aqui no canal. Então, para quem ainda não viu os outros vídeos da série, só explicando um pouco os critérios, né? Primeiro que a gente só está considerando o que os jogadores fizeram durante os 10 anos, né? Tem alguns jogadores que foram muito relevantes antes disso e que continuaram jogando depois do nascimento do The Playoffs, que foi no dia 4 de junho de 2014. Então é importante você saber isso porque a gente começou a nossa história bem antes da final da Stanley Cup de 2014 entre Rangers e Kings, e estamos gravando antes do começo da final da Stanley Cup de 2024 entre Panthers e Oilers. Então a gente não está considerando o que vai acontecer agora nessa final, beleza? E para definir esses 10 nomes, eu pedi ajuda da equipe de NHL do The Playoffs, cada um mandou lá seus nomes, eu também coloquei alguns meus, fiz ali uma conferência geral e defini aqui o top 10. Então tem muito do meu gosto pessoal também, mas tive a ajuda da equipe do The Playoffs. E claro, gosto é gosto, eu sei que cada um aí vai ter uma opinião diferente, mas aqui eu acho que traremos nomes que foram muito importantes nessa última década. Começando aqui com o 10º lugar, é claro, Victor Hedman, defensor do Tampa Bay Lightning, 2 vezes campeão da Stanley Cup com o Lightning, e numa delas ele foi eleito o MVP dos playoffs, o prêmio Conn Smythe foi dado a ele pela performance durante a pós-temporada, e isso diz muito, né, porque um defensor ganhar esse prêmio é porque realmente ele mereceu. Inclusive, ele é o único defensor, o único defenseman dessa lista, já vou adiantar isso. Por isso mesmo, acho que vale muito que ele estivesse aqui representando essa classe. Ele que já ganhou uma vez também o troféu Norris, dado ao melhor jogador de defesa da NHL. Também tem na carreira 3 aparições no All-Star Game. Dentro do nosso entendimento aqui e do que a gente definiu ali naquelas listas, ele é, podemos dizer assim, o melhor defensor da NHL nos últimos 10 anos. Em 9º lugar, Patrick Kane, atacante lendário do Chicago Blackhawks e que atualmente estava no Detroit Red Wings, né? Já longe do auge da carreira, mas é uma carreira extensa que ele tem antes mesmo do The Playoffs. Inclusive ele já tinha ganhado 2 títulos, mas após a criação do The Playoffs ele ganhou também um título da temporada 2014-2015. Ele certamente é uma bandeira do Chicago Blackhawks, tem mais esse título no currículo nos últimos 10 anos. Nesse período ele ainda ganhou o Hart Trophy, que é dado ao MVP da temporada da NHL, e também uma vez ele ganhou o troféu Art Ross, que é dado ao jogador que mais pontuou durante a temporada. E tudo isso já num momento da carreira ali do auge para baixo. Até outro dia ainda era um grande jogador, hoje tem ainda o seu valor, tanto que ainda está jogando, não está mais no auge, mas pelo que ele fez até aqui na NHL e nesses últimos 10 anos principalmente, com certeza ele é um dos maiores jogadores. Em 8º lugar, um dos mais novinhos aqui da lista, Auston Matthews, que é jogador do Toronto Maple Leafs. Tem uma carreira ainda curta comparada com outros aqui que a gente já citou e outros que vamos citar, mas nesse período ele já ganhou uma vez o Hart Trophy, né? Já foi eleito uma vez MVP da NHL e ele é um grande goleador, né? Então existe um prêmio também que é dado ao maior artilheiro da NHL na temporada regular e o Matthews já ganhou 3 vezes esse prêmio. Numa curta carreira você já 3 vezes ser o maior artilheiro da temporada regular é muita coisa. É claro, né? O Toronto Maple Leafs tá numa seca grande de títulos, mais de 50 anos, e o Matthews ainda não conseguiu levar os Maple Leafs perto desse título. Certamente ele tem potencial para isso e pode ser que ele se torne ainda maior depois que ele conseguir isso.
mas pelos feitos individuais e pelo que ele já mostra, e de potencial até, escolhemos colocá-lo aqui nesse top 10. Em sétimo lugar, Andrei Vasilevskiy, goleiro. Primeiro goleiro aqui da lista, ele que é goleiro do Tampa Bay Lightning e também 2 vezes campeão, né, recentemente com a franquia. Numa delas foi eleito o MVP dos playoffs. Então, se para um defensor, como é o caso do Hedman, que a gente falou agora há pouco, já é um grande feito ser eleito o MVP dos playoffs, imagina para um goleiro. O Vasilevskiy, que já foi também 5 vezes All-Star e uma vez ganhou o troféu Vezina de melhor goleiro da NHL, é um baita de um goleiro e ele, pelos feitos que ele já tem aqui e pelo prêmio de MVP daquela temporada, em uma das temporadas que Tampa Bay ganhou, a gente já consegue dimensionar a grandeza do Vasilevskiy como um dos maiores nomes da NHL nos últimos anos e um dos maiores goleiros. Mas calma que tem mais um na lista. E em sexto lugar, mais um jogador do Tampa Bay Lightning, Nikita Kucherov, que também é um dos pilares desse time do Lightning, que foi campeão 2 vezes recentemente da NHL. 2 títulos, sendo figura super importante em ambos. Além disso, ele ganhou o Hart Trophy, né, de MVP da temporada regular uma vez na carreira, nesse período de vida do The Playoffs. Também já 2 vezes ganhou o troféu Art Ross, que é dado ao maior pontuador da NHL, né, somando gols e assistências. Então, um jogador muito participativo. Realmente, a gente já falou de goleiro e defensor aqui do Lightning. O Kucherov é o grande nome do ataque do Lightning nesses últimos anos. Tiveram alguns outros, que até eu vou citar nas menções honrosas, um deles, mas o Kucherov está muito bem representado aqui nessa posição. Em quinto lugar, outra grande figura da NHL e desses últimos 10 anos, Marc-Andre Fleury, que é goleiro e 2 vezes campeão nos últimos 10 anos com o Pittsburgh Penguins. Ele que já tinha ganhado um título com os Penguins antes da existência do The Playoffs, mas aqui a gente só está considerando os últimos 10 anos. Além disso, a carreira dele tomou outro rumo depois que ele saiu dos Penguins, foi jogar no Vegas Golden Knights, teve também uma participação muito grande nessa curta história aí dos Golden Knights, incluindo um troféu Vezina recente, ganhado aí pelo time de Las Vegas, o Vezina, que é dado ao melhor goleiro da NHL. Então já nos momentos finais da carreira, ele ainda conseguiu ganhar um prêmio de melhor goleiro da NHL. Então uma figura emblemática desses últimos 10 anos, e na nossa concepção aqui, é o melhor goleiro, ou o maior goleiro da NHL na história do The Playoffs. Em quarto lugar na nossa lista está Patrice Bergeron, que é jogador também histórico do Boston Bruins. Nos últimos 10 anos ele não teve grandes conquistas individuais ou coletivas, né? Mas ele tem um título com os Bruins antes da história do The Playoffs, antes do surgimento do The Playoffs. Mas assim, ele representa muito do que é o Boston Bruins nos últimos 10 anos, uma das maiores franquias da NHL. É uma bandeira dessa franquia nesse período. Levou os Bruins muito perto em alguns momentos aí, de títulos, chegou a jogar novamente a Stanley Cup. Faltou mesmo levantar o troféu de novo, mas nesse período ele ainda foi 3 vezes All-Star e 4 vezes, aí sim um feito muito importante, 4 vezes ele ganhou o troféu Selke, que é dado ao jogador de ataque com melhores capacidades defensivas. É um prêmio curioso, né, que existe na NHL para os jogadores de ataque que ajudam também na defesa. Então um jogador muito voluntarioso, que representa toda a garra e toda a luta do Boston Bruins e do que a torcida dos Bruins gosta de ver no gelo. Como aqui estamos elegendo os maiores, o Bergeron é um dos maiores desses últimos 10 anos. Agora, abrindo o nosso top 3, temos ele, Connor McDavid, do Edmonton Oilers. O Connor McDavid, que foi draftado em 2015, um ano depois da existência do The Playoffs, e desde então ele é o grande nome da NHL nesse período, né? É um grande nome nas estatísticas, nas conquistas. Ele já foi 3 vezes eleito MVP, ganhou o troféu Hart Trophy. É muita coisa já para uma carreira tão curta. Além disso, ele já foi 7 vezes para o All-Star Game e ganhou 5 vezes o troféu Art Ross, dado ao maior pontuador da NHL. Então ele está sempre entre os principais jogadores da liga. Realmente é incrível. Basicamente só falta o título, que talvez venha em breve, já que estamos gravando antes da final do Stanley Cup.
Agora, no segundo lugar, temos Alex Ovechkin, o jogador russo do Washington Capitals, que é uma das grandes figuras da história da NHL já, imagine então, dos últimos 10 anos. O Ovechkin é um dos maiores goleadores da NHL desde que ele está na liga, já foi 6 vezes o artilheiro da temporada regular, né, recebendo o prêmio que é dado para isso, e muita gente deve até saber, ele está no encalço de Wayne Gretzky. Nesse momento ele está a 41 gols de alcançar o Wayne Gretzky, o maior jogador de todos os tempos, para ser o maior artilheiro da história da NHL. Vocês imaginam o que será quando isso acontecer, né? O que representará Ovechkin quando ele for, se ele conseguir, né, alcançar o Wayne Gretzky. Então ele é gigante, ele realmente tem feitos incríveis individualmente, e além disso, né, para contemplar essa carreira tão brilhante, ele ganhou um título da NHL recentemente, e foi eleito também o MVP dos playoffs naquela ocasião. Então, se faltava alguma coisa pro Ovechkin, que era muito tido como um grande jogador, mas azarado nos playoffs, ou que sumia nos playoffs, ali acabou tudo. Ganhou um título e foi eleito o melhor jogador. Então, esse peso ele já tirou das costas, já tá na reta final da carreira, mas continua fazendo muitos gols. Então, se ele jogar pelo menos mais 2 temporadas aí, acredito que ele pode passar o Gretzky na artilharia histórica da NHL. E, fechando esses 10 anos de The Playoffs, certamente ele é o segundo maior jogador da nossa história. Em primeiro lugar, fechando a nossa lista de estrelas da história do The Playoffs, Sidney Crosby, do Pittsburgh Penguins, ele que por muitos anos e por um grande período foi tido como o melhor jogador da NHL, quase sem discussão. Ele também já tinha ganhado um título antes do surgimento do The Playoffs, mas ganhou mais 2 nesse período, e nos 2 ele foi eleito o MVP dos playoffs, então não tem como discutir a importância do Crosby na história desses últimos 10 anos e para que os títulos dos Penguins acontecessem. Além disso, ele ainda foi eleito em 2014 o MVP da temporada, ganhou o troféu Hart Trophy, então nesse período ele ainda fez coisas muito importantes, e até o surgimento do McDavid e a consolidação dele nos Oilers, o Crosby ainda era tido como o melhor jogador da NHL. Hoje também já está numa fase descendente da carreira, mas continua trazendo impacto lá a Pittsburgh, e acredito que juntando as conquistas dele e o que ele representa na NHL, a importância dele para o jogo nos últimos 10 anos, a longevidade dele também no topo, sempre entre os melhores ou como o melhor jogador, faz com que a escolha aqui seja óbvia de Crosby na primeira posição da nossa lista. E só deixando algumas menções honrosas aqui, como eu disse que teríamos, né? Como, por exemplo, Nathan MacKinnon, do Colorado Avalanche, que foi muito citado aqui na nossa votação, acabou perdendo por pouco ali para entrar no top 10, mas foi um jogador emblemático na conquista recente do Colorado Avalanche. Também Sergei Bobrovsky, que foi citado, o Leon Draisaitl, que é colega do McDavid nos Oilers, Steven Stamkos, muito importante também na história do Tampa Bay Lightning até conquistar os seus títulos recentes, Evgeny Malkin, também grande parceiro do Sidney Crosby nos títulos recentes, Nicklas Backstrom, do Washington Capitals, o Carey Price, goleiraço do Montreal Canadiens, o Joe Thornton, aquele barbudão lá do San Jose Sharks, que também é outro que ficou perto de conquistar um título. E é isso. Chega, né? E aí, curtiu o vídeo? Então deixa seu like aqui, deixa nos comentários também qual seria o seu top 10 dos últimos 10 anos, ou se você mudaria alguma coisa na nossa lista. E não se esquece também de se inscrever no canal, ativa o sininho e acompanha o The Playoffs também nas redes sociais, no @ThePlayoffsBR e no site theplayoffs.com.br/NHL para curtir os conteúdos de hockey que atualizamos diariamente no site. Beleza? Nos vemos em breve e que venham muito mais craques e histórias na NHL nos próximos 10 anos. Tchau!